Saudações, eu estava aqui dando uma estudada nos materiais da Gallup e olha que interessante essa informação. 50%, 52% das pessoas empregadas atualmente estão abertos para outras oportunidades de emprego. E aí tem mais. Somente 26% das pessoas recomendariam a empresa como um bom lugar para trabalhar. Isso quer dizer que 2/3 das pessoas que saem da empresa não estão te ajudando com a imagem nem com a marca da sua empresa. Olha que interessante. Numa época em que há uma dificuldade enorme de contratação e de atração de mão de obra, a gente tem um ambiente empresarial que está indo contra essa necessidade. Em vez de ajudar, está atrapalhando. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro estão pensando em sair, metade delas, e quando saem, as pessoas que saem, basicamente 2/3, 75%, é mais do que 2/3, vão falar mal daquele ambiente, ou não vão ser promotoras daquela marca, né? Somente 26% vão falar bem. Olha que coisa louca. Aí, o que as empresas então podem fazer para minimizar isso aí? Então, uma das ações melhor para o engajamento e a participação efetiva mostra também com pesquisas da Gallup que aquele trabalhador que participa da construção da meta, ele é 4 vezes mais engajado do que os trabalhadores que simplesmente recebem a meta. E os trabalhadores que recebem feedback constantemente, chega a ser diário isso, tá? E eu sei que às vezes isso é um pouco impraticável na empresa, mas aqueles colaboradores que recebem um feedback, um realinhamento, uma correção de rota constantemente, e pode chegar aí, sei lá, uma vez por semana, segundo a própria Gallup, eles estão 3 vezes mais engajados do que os outros colaboradores. Quem que pode promover esse engajamento no ambiente de trabalho? É o líder e o gestor imediato daquela equipe. A Gallup também mostra que 70% dessa variação do engajamento vem do gestor, é responsabilidade desse gestor, desse líder direto. E aí o que esse gerente, o que esse líder então pode fazer para contribuir, já que ele tem essa participação tão importante? Então, alguns pontos para melhorar o engajamento, e a própria Gallup traz isso, e aí você diz assim, ó, nós vamos estar dizendo de aumentar a produtividade, quer dizer, diminuir afastamento por problema de saúde, diminuir rotatividade de emprego, diminuir acidente de trabalho, isso tudo contribui para o aumento de produtividade, além, obviamente, do aumento de produtividade que também é impactado. O que pode ser feito? Tem basicamente 3 passos que a Gallup traz que são importantes. O primeiro dele é estabelecer metas e expectativas sobre os colaboradores. O que eu quero desse cidadão? O que eu preciso que ele faça? Se a gente fizer uma pergunta a uma equipe, será que nós vamos... imagina uma equipe de 10 pessoas. Será que nós vamos ter 10 respostas iguais do que se espera deles? Então, essa falta de alinhamento, e a Gallup tem mostrado isso, que existe essa falta de alinhamento, isso atrapalha o engajamento. Então, ter claramente qual que é a expectativa e o que se espera desse colaborador. E isso começa lá na contratação, né? Eu já falei sobre isso recentemente, no onboarding da empresa, quando o colaborador está sendo recepcionado na empresa, tem que ser deixado claro para ele qual é a expectativa, qual que é a nossa cultura, como é que a gente aqui nessa empresa gosta de trabalhar, como é que a gente apareceu, cresceu, qual são a nossa missão, nossos valores. Isso tudo vai ajudando o colaborador a estar mais engajado e mais alinhado com a cultura da empresa. O segundo ponto que a Gallup traz é monitorar e realinhar constantemente com esse trabalhador a essas expectativas. Então, quem tem filho vai saber claramente o que eu estou falando. Não é uma vez que a gente fala e que está resolvido. Apesar de a gente achar que deveria ser. A gente, como líder, no papel de líder, a gente entende que deveria ser. Mas não é uma vez. Então isso tem que ser feito constantemente. E esse contato constante com o colaborador também ajuda, segundo a própria Gallup. Então, estar constantemente realinhando e vendo se está certo, dando feedback, corrigindo rotas com esse trabalhador, com esse colaborador, vai ajudar no engajamento dele e, consequentemente, na produtividade. É quase também óbvio, né? Porque ele vai estar sabendo constantemente o que se espera dele. E, por último, é cobrar resultados.
A gente não está falando aqui de uma liderança ou de uma gestão que não cobra resultados. Por quê? Porque um colaborador bem informado, bem alinhado sobre as metas e a expectativa com ele, constantemente realinhado e recebendo feedback de aonde que tem que melhorar e aonde que deve continuar seguindo naquela rota. Esse trabalhador tem toda a condição, tem toda a habilidade de entregar os resultados que a empresa quer. Então esses 3 passos, colocar as metas de forma clara, monitorar e realinhar com esse colaborador constantemente e cobrar o resultado dele, porque afinal de contas as empresas têm que gerar resultado, isso aí, segundo a Gallup, vai melhorar a produtividade, vai melhorar o engajamento, o alinhamento com a cultura e, consequentemente, o resultado geral da empresa. Então essa é a nossa dica de hoje aí para você que está dentro da empresa, para você que é líder, gestor e precisa melhorar a cada dia a sua condição de liderança e os seus resultados. Até a próxima!